Vamos então ao nosso Bermuda Folgada de hoje. E para introduzir o nosso assunto, eu gostaria de chamar já o nosso primeiro áudio. É um diálogo muito improvável. É um diálogo entre o senador Sarney e o nosso caríssimo jornalista Ricardo Boechat. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão. Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Ignorando ali o padrão dos santos e ignorando o padrão dos quadrilheiros, poderemos dizer que Sarney é a média, é a síntese média dos valores que predominam no Congresso Nacional, particularmente no Senado. Não haveria de ser outra razão pela qual, afinal de contas, ele foi presidente daquela instituição, como é hoje, por 3 ocasiões. Não tenho nenhum motivo nenhum problema que tenha na consciência que não seja o de ter cumprido o meu dever. Falando especificamente dos valores que Sarney cultivou ao seu redor e das práticas em que ele incidiu. E acho que não posso ser julgado, é uma injustiça do país julgar um homem como eu, com tantos anos de vida pública. É a média dos valores de usar atos secretos para nomear parentes. Um homem como eu, com a correção que tenho de vida austera, de família bem composta. É a média dos valores de fazer qualquer jogo político para permanecer no poder. Um homem como eu, que tem prezado a sua vida e a dignidade da sua carreira. Da puta que nunca aqui ninguém dentre os colegas, se não tem encontrado de minha parte sempre um gesto de cordialidade. E ao mesmo tempo participado, nunca neguei um voto que fosse, a não ser no sentido de avançarmos na melhoria dos costumes da casa. É a média dos valores de, uma vez questionado pela sociedade, dizer: a sociedade não tem autoridade para me julgar. Então é por isso que eu, depois de ter prestado tantos serviços a esse país, depois de passar pela presidência da República, enfrentar a transição democrática, como aqui teve a oportunidade de dizer o senador Arthur Vigílio. É a média dos valores de ver filhos, noras, genros, netos, mãe, irmão, avó, tio, parente, cachorro, o quitandeiro da esquina da casa dele em São Luís, recebendo salários no Senado para serviços desconhecidos, contratados para serviços de forma secreta, gente que não tem qualificação, gente que só ganha salário público porque é ligada ao Sarney, filha do Sarney, parente do Sarney, amigo do Sarney. Vê-se agora a pessoa sendo julgada porque uma neta minha e um neto meu, e por isso é que querem me julgar perante a opinião pública desse estado, desse país. É, de certo modo, a gente ter uma falta de respeito pelos homens públicos que nós temos. E quando questionado por isso, não só pretender dar uma bigodada ofendida, dizendo que é isso, como se dirigem a mim nesses termos, como ainda por cima dizer: eu não tenho nada com isso, eu não sei de nada disso. E o que é pior? O que é mais lesivo, porque tenta inocular um conceito político, filosófico a essa discussão, que é apenas um argumento malandro, esperto, que é o de querer dizer que, uma vez flagrado de calça arriada, numa situação moralmente insustentável, o problema não é da situação moralmente insustentável, não é da calça à altura do joelho, e sim da fabricação das confecções brasileiras que não sabem fazer cinturas devidamente apertadas para a barriga dos parlamentares. Esse papo de dizer que o que está acontecendo no Congresso brasileiro não é uma crise de A, B, C ou D, não é uma crise de Gereissati, de Sarney, não é uma crise de Heráclito Fortes, não é uma crise de vários outros senadores flagrados em situações imorais ou amorais. Queria dizer que o que está acontecendo ali não é uma sucessão de bandalheiras com nome, endereço, carteira de identidade, mas sim, como disse Sarney ontem, uma questão de crise na representação democrática, esta crise que abala o mundo inteiro na representação parlamentar. Mentira! Não tem crise abalando representação parlamentar no mundo, não, Sarney. O que está ocorrendo aqui no Brasil, nós não pensemos que seja uma coisa só nossa, não. O problema mais sério é a crise
da democracia representativa. Essa é que corre a grande crise no mundo inteiro. Por quê? Porque a sociedade de comunicação que foi implantada, ela concorre com o Congresso, de maneira que hoje o Congresso tem que dividir suas atribuições com o quê? Com as organizações não governamentais, com a sociedade civil, com as corporações, com todo a mídia eletrônica que pergunta quem representa o povo? Somos nós ou são os congressistas dos parlamentares de um ou outro? Essa é a crise que se indaga, se discute isso no mundo inteiro. Não estou falando novidade, eu mesmo escrevi um artigo para a revista francesa Commentaire há quase 10 anos a respeito desse problema que surgia sobre esses problemas da crise da democracia representativa. Na Inglaterra deu-se um escândalo parecido com o daqui, cortaram 4 cabeças de ministro, o presidente do Senado, do parlamento lá renunciou, o pau comeu, vai ter eleição antecipada e o rumo moral daquela instituição vai mudar. As práticas já mudaram. Aí, a Polícia Federal, ao invés de ser chamada, e o Ministério Público Federal, ao invés de serem chamados para investigar o que vocês fizeram, o primeiro a se insurgir contra essa investigação externa foi o senhor. Portanto, eu quero afirmar aqui, com todo respeito à obra literária do acadêmico José Sarney, com todo respeito que a idade dele impõe, exige e merece, com todo respeito ao direito dele expressar suas convicções, embora elas me pareçam completamente oportunistas e absurdas, que é o seguinte, senador, o senhor teria uma alternativa como tem, mais digna, já que o senhor está dizendo tanto que sua biografia precisa ser defendida. Renuncie. Não tenho nenhum motivo nenhum problema que tenha na consciência que não seja o de ter cumprido o meu dever. Renuncie. E não fique por aí dizendo barbaridades como essas, ou como, por exemplo, eu enfrentei a ditadura. Eu, que durante o tempo que teve fui o único governador do Brasil que não concordei com a AI-5, que não emprestei solidariedade ao AI-5, fui o único. O senhor enfrentou tanto a ditadura militar no Brasil, senador José Sarney, que quando essa ditadura militar finalmente foi sucedida por um governo civil, o senhor era presidente da Arena, o maior partido de sustentação política do regime militar. Para com isso, Sarney. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica a sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez na vida. Nunca neguei um voto que fosse, a não ser no sentido de avançarmos na melhoria dos costumes da casa. Eu que valido esse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário ao permitir que num país como o Brasil ainda se obriga a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer eu quero ser anão, pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Nunca neguei um voto que fosse, a não ser no sentido de avançarmos na melhoria dos costumes da casa. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena. João Alves, Genevaldo, Humberto Lucena. De exemplo em exemplo, aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão de rádio FM, de televisão. Rádio FM, de televisão.